qual foi a sequência das perguntas? A primeira foi bem. Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Depois o profeta perguntou: vai bem com o teu filho? Com ela não estava bem emocionalmente. Com o marido simplesmente deixou o filho na mão dela, mas com o filho tinha um problema, a raiz do problema, que era a questão da morte, né? Então, vai bem contigo, né? Nós vamos para um texto da palavra. A gente teve dando algumas doutrinas numa carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Acredito que os irmãos já leram essa carta todinha, já? Na época, quando eu fui fazer essa matéria aqui, a professora mandava a gente, toda a aula, escrever um versículo de Romanos, para a gente gravar, né? Porque são muitos versículos em Romanos. Eu acho que vou perguntar aqui os irmãos, aquele Romanos 6, 23, né? Romanos 3, 23, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? E Romanos 8, a partir do primeiro versículo, nós tomamos a leitura desse texto. É um capítulo riquíssimo, né? São várias mensagens, mas iniciaremos no versículo primeiro para a gente fazer a leitura bíblica concernente nessa noite ao culto de doutrina. Irmão Fred, tudo bem aí? Está funcionando aí? Tá? Glória a Deus, tudo bem aí? Cadê o jovem? Aquele irmão não veio hoje não, né? Sim? Está quase viajando, né? Ele de volta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem alguma Bíblia que não seja corrigida, ele vai até o versículo primeiro, até essa parte. Não, ele continua, mas a atualizada vai até aqui, né? Mas certamente no decorrer da carta ele vai falar sobre a vida dos que estão em Cristo Jesus, que é marcado por essa palavra aqui, ó. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que palavra é essa, hein? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Novamente ele vai bater nessa mesma temática. Aí no versículo 5: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. No versículo 5 ainda: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. É uma profundidade esses versículos, né? Glória a Deus. Mas vamos fazer só mais uma oração, né? Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Seu Deus e Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor, estamos aqui diante dessa palavra. Ela é uma palavra bastante conhecida, mas ela sempre toca
num ponto que nós precisamos sempre estar vigiando nessa parte. Que o Senhor fortaleça os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida segundo o Espírito, para mortificar as obras da carne, a fim de experimentarmos essa vida de amizade com Deus, essa vida que agrada a Deus, essa vida que inclina-se para uma vida de paz, para uma vida segundo o Espírito Santo da verdade. A vida proposta por Deus no que Ele estabeleceu para a salvação. Ser conosco, ser com a igreja, que nós possamos receber a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E amém. A vida segundo o Espírito, né? A vida versus essa vida segundo a carne. Esse capítulo 8, ele é um capítulo que vai repercutir muito a pessoa do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Glória a Deus. Quando a gente lê o capítulo 7, você vai observar que no capítulo 7 ele vai encerrar o capítulo com uma mensagem bastante, como que o homem natural, o ser humano, querendo alcançar de Deus a salvação pela prática da guarda da lei. Aí Paulo chega a essa conclusão no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está se sentindo assim, impossibilitado de viver a vida de Deus, porque ele está preso ao pecado, preso às cobiças da carne, preso ao eu, ao velho homem, à natureza adâmica. Mas ele inicia o capítulo 7. Esse capítulo 7 a gente pode ver uma ilustração, como se fosse um casamento entre, assim, a lei, ela tem o poder sobre uma pessoa, enquanto aquela pessoa está viva. Quando a pessoa morre, a lei não vai ser mais aplicada para uma pessoa que já morreu, né? Por isso que Paulo usa essa ilustração, diz que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Certo? Então, nós vamos observar que a partir do capítulo 8, né, mesmo que nos capítulos anteriores, o apóstolo tenha mostrado que o homem que estava perdido, Romanos 3:23, mas através de Cristo nós somos justificados, né? Quando acho que o irmão aqui leu um texto no domingo passado, que às vezes a gente precisa isso mesmo, a gente convidar a pessoa para vir à frente, né? E a gente orar por ela, aceitar Jesus. Você quer confessar Jesus como seu Salvador? A pessoa assim: eu aceito Jesus como meu Salvador, creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Por que é necessário que haja isso? Porque ali é a declaração de forma assim jurídica, né? Forense, né? Onde Deus, pelas suas palavras, você está declarando que você é impotente, que você não tem nenhuma possibilidade de promover sua própria salvação, mas através de Cristo você tem a graça de confessar o nome de Jesus, crer no seu coração, e você vai ser, como diz o texto, como é que diz? Crê para a justiça e faz confissão para salvação. Então você está salvo em Jesus, certo? Glória a Deus. Só que o processo da salvação, né, ele vai sendo desenvolvido na vida do cristão, né? Ele juridicamente ele é imputado na cruz de Cristo. Ele recebe de Cristo um crédito positivo da salvação. Então ele é justificado pela fé. Mas aí ele vai começar a andar com Deus. A vida cristã, como nós estudamos durante 3 meses, a vida cristã, ela é uma caminhada, né? É uma jornada, é um processo, aonde
Durante o percurso, nós vamos ser tentados. E a tentação faz parte da experiência do cristão. E até nós estudamos na Escola Bíblica Dominical que o cristão ele tem 3 inimigos. Não sei se tem mais fora eles, mas são 3 inimigos declarados, né? Os principais inimigos do cristão, quais são? Primeiro é o diabo. O diabo tem raiva de você, tem raiva do reino de Deus, tem raiva da igreja. Se ele puder, ele faz de tudo para destruir. Mas tem um outro inimigo que está aliado ao diabo, assim, porque ele está sob o domínio do diabo, que é o mundo, o sistema. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então o mundo está sob o domínio. Então a gente percebe hoje que a influência do mundanismo em muitos cristãos, comunidades cristãs, de uma certa forma, muita influência, né? É tanto que, quando Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, estava meditando nessa passagem hoje, Paulo soube, não que os irmãos a família de Clóia, né, fosse aqueles irmãos entregão, mas Paulo conversando: como é que está a igreja de Corinto lá? Mas a igreja lá é uma benção, a igreja é fogo puro, os irmãos lá têm todos os dons. Mas está tudo bem mesmo com os irmãos? Tem uns irmãos lá que são meio partidários, né? Tem uns que dizem assim: negócio de pastor, meu pastor é Jesus Cristo, como diz o hino 413. Outros lá são adeptos, né, mais do conservadorismo, da lei. Eu aderi à liderança de Pedro. Outros gostam de uma pregação mais empolgante. Aí não, mas o nosso pastor principal só gosta da pregação do pastor. Na verdade, nem pastor ele não era, né? Apolo. Mas tinha aqueles que já eram fundamentados ali na doutrina que Paulo inaugurou a igreja, né? Era o de Paulo. Então tinha uma confusão ali no meio da igreja, né? Mas o povo estava lá, fogo puro, né? Mas era... Aí Paulo chegou a dizer assim: eu esperava que esses irmãos já tivessem crescido, né? Mas tem uns irmãos aí que estão... Ele cita 3 tipos de pessoas, né? Eu esqueci de citar o terceiro inimigo, que é a carne. Então vamos falar sobre esse capítulo 8. Mas ele fala, ainda já falando sobre a carne, que existe 3 tipos de homens. O homem que eu falo é ser humano. Quais são os 3 tipos de homem? Ele fala que tem aquela pessoa que não conheceu Jesus, que não vive segundo o Espírito. Ele é denominado como o quê? Segundo homem natural. Mas tem aquela pessoa que já conheceu Jesus, mas ele ainda está flertando com o mundo, ainda está flertando com o pecado, ainda está vendo coisas que não é para ver. Aí ele denomina, aquele crente que é cheio do poder, mas quando de repente ele já está na carne de novo. É o crente carnal. Ele conhece a Jesus, mas ele não conseguiu ainda desenvolver uma espiritualidade dessa vida segundo o Espírito que Romanos 8 destaca na Escritura. E o terceiro tipo de pessoa é o homem espiritual. É aqueles que eles são perfeitos? Sim ou não? Não. Note, o texto vai dizer que agora, no exato momento em que você aceita Jesus, você é declarado de forma assim judicial perante Deus, perante os homens. Você é justificado em Cristo. Mas espera aí, eu sou justificado em Cristo, mas eu ainda tenho as minhas cobiças dentro de mim. Dentro de mim ainda tem uma cobiça, que é o terceiro inimigo do crente. Quem é esse inimigo? A carne, com as suas paixões e cobiças. Disse Jesus:
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito em Cristo é forte. Glória a Deus. Em Cristo, na carne você é fraco, mas em Cristo, pelo Espírito Santo, você é forte. Glória a Deus. Destaque no capítulo 8. Se você ler ele hoje, você vai contar quantas vezes aparece a palavra Espírito com letra maiúscula, referente à obra salvífica. Mas eu já estou salvo. Romanos ele fala muito sobre isso. Eu sou salvo da condenação do pecado. Eu sou salvo no presente século do poder do pecado. Porque mesmo que eu esteja no corpo físico, mas o poder do pecado ainda está querendo reinar dentro de mim. Mas eu preciso dar lugar ao Espírito de Deus, porque somente Ele me faz prevalecer sobre o poder do pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para quem? Mas não é para todo mundo não. Vamos, todo mundo vai aí, o religioso, o não religioso. Não, não é isso não. Como eu falei, né? A pessoa tem que confessar, tem que crer, tem que se arrepender. Aí ele começa caminhando, ele começa andando em Cristo. Ele tem que estar em Cristo, andando em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eles não andam mais segundo a carne. A vida que Deus nos concede em Cristo é que nós venhamos a não viver como antigamente, sendo escravo da cobiça, sendo escravo das tendências naturais, sendo escravo das nossas paixões carnais, sendo escravo daquilo que todo mundo cultua, daquilo que todo mundo faz. Você em Cristo, você é diferente, irmão. Irmão, olhe para mim mesmo. Em mim você é diferente. Você não é mais um homem natural e você não é um crente carnal. Você tem que ser um crente espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que essa condenação que foi ratificada juridicamente, de forma forense, né? Cristo declara: você está livre. Glória a Deus. Mas na caminhada eu ainda tenho que lutar contra a carne. E veja bem, o terceiro aspecto dessa salvação é a libertação do corpo do pecado, que está aqui em Romanos 8. Louvado seja Deus. Nós seremos livres do corpo do pecado. Quando, irmão Edivaldo? Bem, quando a pessoa morre, não tem mais como pecar, né? Como eu falei, a lei não tem mais poder sobre o homem quando ele está morto, né? E qual é a outra fase que ele poderá se livrar do corpo do pecado? Quando? Quando Cristo voltar, ele ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorificado, aí, meu amigo, não tem mais problema com o pecado, não. Agora ele anda num corpo segundo a proposta que Deus, livre do corpo do pecado. Glória a Deus. Finalmente. Mas enquanto eu e você estamos aqui nesse corpo, veja aí o que vai acontecer. Mas o apóstolo vai enumerar algumas características dessa vida segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. E ao mesmo tempo ele vai colocar em contraste, né, a vida segundo Deus e a vida segundo a carne. E aí nós observamos a partir do versículo 2 que, glória a Deus, na verdade essa salvação, no versículo 3 especificamente, a salvação, o homem, teve algum ser humano que guardou toda a lei e os mandamentos?
Porque como é que está escrito na lei? Vamos pegar só o decálogo, né? Decálogo, né? Como é que está escrito no decálogo? Vocês irmãos sabem de qual o decálogo. Como é que está escrito no decálogo? Vamos copiar aqui, ver se a gente aprende o decálogo. Glória a Deus. Sei que tem um mandamento lá, né? Que os sabatistas gostam de guardar ele, né? Mas ele, de forma geral, o decálogo, ele vai expondo mandamentos objetivos que você, né? Por exemplo, não adulterarás. O que mais? Não farás para ti imagem de escultura. Não matarás. Honra quem? Pai e mãe. Glória a Deus. Que mais? Não falarás mal do próximo. Meu Deus do céu. Perdoai, Senhor. Não pegue o que não é seu. Não diga falso testemunho. Isso que são coisas objetivas. Tem a questão do sábado. Glória a Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Não se encurve diante de... Pastor, mas esse aqui é crente, todo mundo aqui é crente. Ninguém anda se encurvando aqui diante de imagem, não. Será? Quanto tempo as pessoas passam mais tempo assim, encurvado? Vendo imagens. Não é a mesma imagem aqui mas se torna como fosse assim algo que contagia o nosso coração, que toma o nosso coração, que nos domina o nosso coração, que preenche o nosso tempo, que preenche a nossa vida. E nós temos que guardar, de tudo que tem que guardar, guarda o coração. Mas tem um mandamento aqui, que o apóstolo vai revelar no capítulo 7, que ele me despertou o pecado em mim. Que mandamento é esse? Ele é, assim, adulterar, claro que é algo objetivo, né? Depois na lei de Cristo ele vai dizer que o adultério não é o ato em si, mas sim você, no 5:28 de Mateus, se você já desejou, você já está cometendo adultério. Matar, se você matar alguém, né? Tacar uma pedra, a pessoa cair do chão e morrer, e aí vai, você falar mal dos outros. Mas cobiçar, alguma pessoa vai ver? Quem que pode fiscalizar o pecado da cobiça? Só Deus, só Deus. Por isso que todo mundo estava fadado ao fracasso. Só teve um homem, glória a Deus, que não foi Davi que adulterou, que não foi Abraão que mentiu, glória a Deus. Vou falar dos demais, né? Mas eu quero falar deste homem. Que homem é esse? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Porque visto, o apóstolo vai dizer o seguinte, versículo 3, irmão, capítulo 8, ele disse, porque era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. É a lei que estava enferma, é? Quem é que estava enfermo aqui na verdade? É eu e você. Somos nós que estamos enfermos pela carne. Era impossível nós agradarmos a Deus, nós se inclinarmos para Deus. Aí o que Deus fez? Para salvar o pobre pecador, o homem que estava fadado ao fracasso, que era impossível ele guardar a lei, visto que estava enfermo, estava fadado ao fracasso. Deus, o próprio Deus, envia o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Note bem, em semelhança da carne do pecado. Não que Cristo veio como pecador. Cristo nasceu legitimamente santo, como representante
representante legal da humanidade. Assim como ele delegou a Adão a representatividade legal de toda a humanidade, ele diz, e no capítulo 5, em Adão nós somos pecadores, nós somos condenados, nós estamos mortos, mas em Cristo, pelo seu ato de justiça, pela sua morte na cruz, nós somos justificados. Nós entramos no processo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, no processo da santificação em Cristo. Glória a Deus. Era impossível. Deus envia o seu Filho em semelhança da carne do pecado. E essa frase aqui, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele mesmo sofreu a culpa do pecado, a condenação do pecado. Quando? Quando aconteceu isso? Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu acho interessante que, eu sei que nós tivemos uma doença aí terrível, né? Que, de onde é que sai a cura no caso, além da doença, estou falando agora sobre ofídio, né? Réptil. De onde é que sai a cura do próprio veneno da serpente, o antídoto? Então Deus envia o seu Filho em semelhança de carne, e Ele mostrou na carne, aqui vivendo como Filho de Deus, sob a dependência do Espírito Santo de Deus, sob a orientação do Espírito de Deus, viveu cheio do Espírito Santo de Deus. Ele mostrou aos homens, ele fez a carreira, ele palmilhou, ele construiu a caminhada como um homem não natural, não carnal, mas um homem segundo o Espírito de Deus. Ele é o precursor desta obra. É por isso que tem efeito, tem valor, tem autenticidade, tem legitimidade, tem poder para o homem pecador vencer a sua própria natureza carnal. Se você está se sentindo fraco, pastor, é porque a carne é fraca. Quem foi que disse que o pecado é vitamina para a carne? Se ajoelhe, coma mais as Escrituras, demore um pouquinho mais na presença do Pai, peça para Ele derramar só um pinguinho daquele óleo que desce sobre a barba e a cabeça de Arão, para encher o seu coração, e você vai vencer. Tá interessante, né? Glória a Deus. O crente, ele tem que, é como se fosse assim, é uma ilustração, ele tem que andar como se fosse assim, simbolicamente, a certidão de óbito, né? Simbolicamente. Aí a tentação vem, irmão, vem cá, irmão. Tu lembra daquele tempo? Eu já estou crucificado em Cristo. Eu já estou morto em Cristo. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Pronto, irmão. Você vai declarar que você, simbolicamente, você está morto em Cristo. Para você não é mais devedor. Você não é mais devedor. Foi isso? É uma das características que nós vamos observar aqui. Observe então o que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus fez comigo e com você. Você vai tomar posse aqui dessa palavra. Versículo 2, Fred. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela trouxe o que para mim? Livrou-me do pecado e da morte. Livrou-me do pecado e da morte. Livrou-me do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então você já começa a dizer que aquilo que te prende, aquilo que te algema, você em Cristo, você andando segundo o Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então, se Cristo é o nosso precursor, é o nosso
é o nosso guia, é o que precursor, porque ele trilhou o caminho. Aí a Escritura vai dizer, a fim de que, versículo 4, a justiça da lei se cumprisse em nós. Mas para que ela se cumprisse em nós, aplicando essa questão da salvação, porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos mais segundo a carne. Então, aquela questão subjetiva que eu não conseguia vencer, porque eu era impossível pela lei, eu me submetia aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades, às minhas próprias paixões. Mas agora em Cristo Jesus, pela lei do Espírito de vida, que Ele me livrou do pecado e da morte, agora Ele me dá possibilidade para que essa justiça fosse imputada em mim, e ela vai se cumprir em mim, porque agora, glória a Deus, pelo Espírito, eu vou cumprir a lei moral de Deus, a lei moral de Deus, a lei moral. O Espírito é aquele ele dá todo o suporte. Ei, tu não vai guardar nenhum mandamento por tuas forças, mas eu vou, pelo Espírito, te dar a possibilidade de tu cumprir isso aí. Glória a Deus, amém? Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pelo Espírito, né? Vivo pelo Espírito, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Outra característica dessa vida segundo o Espírito é que no versículo 5, que os que são segundo a carne, irmão, olha, não tem outra opção não. Quando a pessoa os que andam segundo a carne se inclina para as coisas, ou seja, cogita para as coisas da carne. Glória a Deus. Porque a pessoa não consegue se desvencilhar, porque se inclina naturalmente, segundo o velho homem. Mas, em contrapartida, no versículo 5, na parte B, os que são segundo o Espírito, cogita, se inclina para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você vai ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber lá quais são essas coisas da carne. As coisas da carne, meu irmão, se você abrir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, acho que é no versículo 16 a 17, ele vai dar uma relação de coisas da carne. O carro-chefe principal ali que inicia, fala das questões, da questão do homem, né? Glória a Deus. Da mulher também. Certo? Onde é que eu citei? Capítulo 5, versículo 16, caminhando, é o 19. Aí ele vai falando dessas coisas da carne. Quais são as coisas da carne? São as obras. Começa com a fornicação, que é o pecado sexual entre solteiros. Adultério, pecado sexual entre os casados. Aí ele fala das impurezas, lascívia. Algumas vezes as pessoas, em nome da modernidade, não, pastor, agora nós somos da igreja liberal, sabe? Nós somos progressista. Não tem problema não, a gente anda de qualquer jeito. Aí a gente observa hoje que toda a questão da moda feminina, até masculina, é inclinada para a sensualidade ou lascívia. Lascívia é a sensualidade. É quando você, né? É um decote, é uma roupa muito que contorna todo o corpo, é a sensualidade, né? A gente vê até mesmo as pessoas vão à igreja, né? Aí não observa, não, isso aqui é costume. Mas não é costume não, irmão. É carne pura, é a sensualidade
que adentra dentro da congregação, e em nome da liberdade, porque em Cristo nós somos livres, mas livre não é para fazer o que eu quero não, porque a lei do Espírito de vida me libertou, não é para fazer o que eu quero não, é para fazer o que o Espírito quer. E o Espírito, ele quer nos revestir, tanto espiritualmente, e quer que nós tenhamos uma vida de pudor. Glória a Deus. Uma vida de pudor. Glória a Deus. Então, impureza, lascívia, e quais são as coisas da carne? Idolatria, feitiçaria. E o que mais? Aquelas obras da carne que estavam lá em Corinto: inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões. Que mais? Heresias, invejas. E o que mais? Homicídios, bebedices. Bebedices, meu Deus do céu. Glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão, ficarão de fora do reino, porque o reino de Deus, carne e sangue não herdará o reino de Deus. É preciso viver segundo o Espírito, andar segundo o Espírito, se comportar como um cristão de fato, de verdade, falar as palavras de Deus, não deixar que o mundanismo, que o secularismo, que o hedonismo, que o materialismo adentre a nossa vida. Nós somos de Deus e o diabo não pode com você. Glória a Deus. Não deixe ele se andar, não deixe ele colocar as garras em você. Repreenda em nome de Jesus, porque eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O que mais? O tempo está terminando aí, viu? Mas aí vocês estão observando que os que se inclinam para as coisas da carne, os que são segundo a carne, estão se inclinando. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito é obra de Cristo, é transformação progressiva de Deus. Não é naquele progressismo libertino que eu falei inicialmente, mas é o progressismo de crescimento, de maturidade, de busca, de caráter de Cristo, de amor implantado em nossos corações, e o Espírito derrama, glória a Deus, o avivamento vem, aleluia, o desejo de mais e mais querer de Deus vai crescendo. Porque quanto mais você se distancia do alvo, do propósito, mais você vai se afastando. Mas quanto mais você se aproxima, mais a fome, a sede de Deus vai crescendo, vai crescendo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diz a palavra, porque eles serão saciados, fartos. Mas há uma escassez aí a pessoa vai se afastando, a pessoa não vai faltando os cultos, não vem para oração, e daqui a pouco não quer mais nada com nada, só quer ficar relaxado em bleces esplêndidos. Aí como é que pode crescer desse jeito? Não pode, não cresce. Mas então nós concluímos assim em parte, né? Dizendo no versículo 6 que a inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito é o que? No versículo 6? Vida e paz. E eu me lembrei da mensagem da quinta-feira passada. Alguém lembra o que foi pregado aqui? Eu falei que um homem chamado Abraão, ele teve ele foi conhecido no Antigo Testamento, até no Novo, com qual adjetivo, qualidade? Pai da fé. Mas tem outra palavra que eu falei na semana, que estava aqui não, né? Conversa assim: amigo de Deus, meu amigo. Sei que o amigo deu umas vaciladas lá, né? Que aí você vai ver em Gálatas que teve uns filhos que nasceram segundo a carne, que esses carnais
é comparada a esses filhos, que são os filhos de Abraão com Agar, os Ismael. Mas tem os filhos com a esposa original, que nasceram segundo a promessa de Deus. Aí Paulo compara para aqueles que são segundo o Espírito, que nasceram sob a promessa de Deus, são os que são nascidos por essa fé em Cristo, glória a Deus, né? Ele faz essa comparação, glória a Deus. Mas exatamente, para fechar, glória a Deus. E a irmã Lé, tem um hino aí, irmã Lé? Eu vou perguntar antes de terminar, vê se tu tem um hino aí. Vamos lá, versículo 7. A inclinação da carne é o quê? Você quer ser, eu quero ser inimigo, ou você quer ser amigo de Deus? Quem quer ser inimigo de Deus aqui? Deus me livre de ser inimigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Mas como é que eu faço para me tornar mais e mais amigo de Deus? Hein? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, visto que o andar no Espírito, viver no Espírito, ele traz amizade com Deus, ele traz uma mudança no coração, na mente também. E essa mudança ela vai trazer o processo da santificação progressiva em nossa vida. Vamos orar?